Olá pessoal, eu sou o professor Bruno e nesse vídeo vou mostrar para vocês o que é o Traditional Grip. O Traditional Grip, ou pegada tradicional, é simplesmente uma forma de segurar as baquetas para tocar. E pessoalmente é uma maneira como eu me adaptei muito e por conta disso é justamente a maneira como eu mais toco, principalmente bateria. E aí eu recebi algumas perguntas de alguns alunos, justamente porque tem alguns outros vídeos aqui no canal que eu estou tocando dessa forma. Então por isso eu separei esse vídeo para explicar o que é o Traditional Grip, como toca com o Traditional Grip e como foi a minha adaptação com o Traditional Grip. E para a gente conseguir começar a tocar com o Traditional Grip, a gente tem que seguir alguns passos para aprender justamente como segura a baqueta. Então, lembra daquele exercício da pinça? Que a gente segurava a baqueta dessa forma e faz esse movimento para treinar justamente a empunhadura e o movimento para tocar. Com o Traditional Grip vai ser um pouco diferente. A gente vai segurar a baqueta nessa posição horizontal e na mesma posição ali onde a gente ia segurar com o dedão e o dedo indicador, a gente vai segurar com o dedão e com esse lado da palma da mão aqui. Justamente esse tipo de exercício é a pinça do Traditional Grip. Inclusive, quando a gente for tocar, é mais ou menos nessa posição aqui que a gente vai executar todos os toques. Porém, diferentemente da mão direita, onde a baqueta faz o movimento para cima e para baixo, aqui a gente vai rotacionar o braço. Então não vai ser um movimento para cima e para baixo aqui para tocar. Ele vai rotacionar o braço e aí por conta disso vai fazer a ponta da baqueta para cima e para baixo. E para a gente concluir a pegada do Traditional Grip, só falta a gente colocar 2 dedos embaixo da baqueta e 2 dedos em cima da baqueta. E é claro que existem variações de movimento e de posicionamento de dedos. Então a mão ela pode ficar apontando com a palma da mão para cima, como ela pode ficar mais para o lado. E esses 2 dedos de cima eles podem estar bem juntos, como eles podem estar um pouco mais separados. E os dedos vão ajudar a controlar os movimentos da baqueta. Ou seja, enquanto a gente está rotacionando o braço, são os dedos justamente que vão controlar todos os toques. E agora vocês devem estar se perguntando quem que inventou essa forma de segurar as baquetas. E a verdade é a seguinte: a gente não sabe exatamente quem inventou ou quem foi o primeiro a tocar dessa forma, mas a gente sabe mais ou menos como tudo isso aconteceu. Então, se a gente voltar no tempo, muitos anos antes até da própria bateria existir, os tambores eles já existiam e alguns músicos e percussionistas já tocavam esse instrumento, porém em algumas situações um pouco diferentes. Por exemplo, a estante de caixa ou os suportes de caixa não existiam ainda. Então, para você conseguir tocar o tambor, ele normalmente ficava amarrado ao seu corpo. Então, olha só, se a gente pendurar a caixa, ela não vai ficar retinha na mesma posição assim. Ela sempre vai ficar um pouco de lado e um pouco pendurada. E aí, por conta disso, se a gente for tentar tocar dessa maneira, com esse tipo de pegada, olha só, a mão direita vai tocar normal, porém a mão esquerda, olha para onde foi o cotovelo aqui e a posição do meu ombro. Imagina agora você marchar num exército tocando dessa forma aqui por 3, 4 horas, ou até fazer um desfile de escola de samba tocando dessa forma aqui. Realmente cansa bastante o nosso braço. Então o movimento da mão direita continua igual e a gente coloca a mão esquerda para tocar com o Traditional Grip. E aí a gente resolveu todo aquele problema do cansaço que a gente poderia ter tanto no ombro quanto no cotovelo. E aí, com o passar do tempo, surgiu a bateria e com ela alguns suportes ou estantes de caixa. Então a caixa não precisava mais ficar pendurada ao corpo. Mas o que acabou acontecendo? Os primeiros bateristas, ou a primeira geração de bateristas, eles eram os percussionistas que já tocavam dessa forma. Ou pelo menos tinham aprendido com professores que também tocavam dessa forma. Então por conta disso, aquela primeira geração de bateristas, quase todos eles tocavam com o Traditional Grip. E é bom lembrar
que por conta desse histórico, o Traditional Grip ele ainda é muito ligado ao jazz e aos bateristas que tocam jazz. Porém, não é tão raro encontrar bateristas de outros estilos e outros gêneros tocando super bem usando o Traditional Grip. E é importante também falar que, por conta desse histórico, quem toca com um Traditional Grip normalmente deve tocar com a caixa meio torta, dessa forma aqui. Ou seja, esse lado aqui ele está um pouco mais alto do que esse, justamente por conta daquela tradição de você tocar com ela pendurada ao corpo. E aí nessa posição a gente tem a posição mais adequada de executar o ritmo. Se a gente colocar a caixa reta e a gente tentar tocar com o Traditional Grip com a caixa dessa forma, a gente vai ter um probleminha, que é justamente essa diferença no ângulo da baqueta. Então a mão direita aqui ela está bem rente à caixa, mas a mão esquerda ela tem um espaço grande aqui, ó, entre a caixa. E isso dá uma certa diferença no som. Então se a gente tentar descer esse ângulo aqui da baqueta da esquerda, automaticamente nosso ombro também desce. E essa posição aqui não faz nada bem para a nossa coluna. Professor, então como é que você começou a tocar com Traditional Grip? Minha história com o Traditional foi o seguinte, eu quando comecei a tocar, eu tocava Matched Grip, né? Era uma pegada que era mais comum de eu ver bateristas na época, né, e tal, e por conta disso meus primeiros anos tocando bateria foi justamente com esse tipo de pegada. Porém, eu assisti alguns vídeos e alguns filmes do pessoal tocando drumline ou drum corps, que é alguma coisa parecida com as nossas bandas de fanfarra aqui no Brasil. E nessas bandas é muito comum ver o pessoal tocando com Traditional Grip e fazendo vários malabarismos com as baquetas e stick tricks e joga pra cima e gira e tal. E eu fiquei super impressionado com aquilo, fiquei super animado. E aí por conta disso eu comecei a querer tocar com Traditional Grip. E aí foi todo um processo de adaptação, pois o movimento é bem diferente, o tipo de toque é diferente e até o posicionamento da bateria acaba mudando por conta do Traditional Grip. Então foi um processo de adaptação que durou alguns anos. Mas, depois que passou essa fase, eu realmente me adaptei e me identifiquei muito bem tocando com a pegada tradicional. Então, hoje em dia, 95% do tempo que eu estou tocando ou caixa ou bateria, eu estou usando a pegada tradicional. E é claro que isso não vai funcionar com todos os outros instrumentos de percussão. Não vai ser muito útil você tocar, por exemplo, teclados, tímpanos ou algum outro tipo de acessório usando o Traditional Grip. E aí nessas situações, realmente o Matched Grip acaba funcionando bem melhor. Então é isso, espero que tenha ajudado e tirado algumas dúvidas sobre esse assunto. E fiquem agora com um videozinho que eu gravei, que eu estava tentando lembrar da minha época de banda marcial, de drum corps, onde eu estudava e fazia todas essas pirotecnias e girar baqueta e malabarismos. Beleza, gente? Tchau, tchau, até mais!